chegando pertinho, voltando para trás e fazendo voltinha. Atenção. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, nós precisamos estar alinhados com a Palavra de Deus, conhecendo a Palavra de Deus. E a nossa proposta destes programas é exatamente esta, de trazer a Palavra de Deus bem alinhadinha para o seu coração, de estudarmos, de conhecermos. Então queremos mergulhar nas Escrituras e ver como elas são perfeitas, como a lei do Senhor é perfeita, como a Bíblia Sagrada é perfeita, é maravilhosa. Ela já passou por todos os testes em tantos séculos, em tantos milênios, 3.500 anos, ela está aí sendo provada, aprovada por Deus e está diante de nós, mais atual do que nunca. As Escrituras, esse livro sagrado que Deus deixou para nós, nós vamos ver que cada palavra foi inspirada por Deus. É isso mesmo. No programa de hoje, conversaremos sobre a inspiração das Escrituras. Quem é o autor da Bíblia? Quem escreveu este livro maravilhoso? Este livro sobrenatural. Vamos ver? Deixe Deus falar com você ao seu coração. O Espírito Santo vai te ensinar coisas profundas das Escrituras, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Deus falou com Moisés. Moisés, escreve num livro. Escreve todas as palavras que eu tenho falado, escreve, porque ali o que está escrito não pode ser mudado. Aquilo que está escrito, todos podem ler, todos podem ter o conhecimento daquela realidade, daquelas verdades ali descritas. Escreve. Por isso, hoje, em todos os negócios, quer sejam negócios financeiros, nos bancos, quer sejam contratos de serviços, nós precisamos ter tudo escrito, registrado. Porque ali o registro e a assinatura dizem, você sabia o que estava assinando. Você estava por dentro, você é responsável. Você não pode mudar nada do que está escrito ali, principalmente depois de assinado. Deus pôs a sua assinatura nas Escrituras. O que mais vemos nos livros de Moisés é, assim disse o Senhor. E o Senhor disse a Moisés. Falou o Senhor a Moisés dizendo, Deus disse. E Deus mandou escrever. E cada livro aqui na Bíblia teve uma inspiração, a inspiração do próprio Espírito de Deus. Nós vamos ver que as Escrituras nos conduzem ao conhecimento da salvação. A Bíblia foi nos dada não apenas para Deus mostrar que Ele é Deus, não apenas para mostrar o seu caráter, mas mostrar o seu propósito em fazer o homem. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 14 ao 15. Diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que coisa tão maravilhosa. Aqui o Senhor está dizendo que a Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, a sua última carta, antes de ser martirizado. Paulo escreve da prisão para o seu pupilo, para o seu discípulo Timóteo. Ele sabe que são suas últimas palavras. Ele capricha naquilo que ele vai explicar, naquilo que ele vai falar. Ele traz o resumo daquilo que ele quer que o Timóteo
guarde em seu coração. Ele diz, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Porque desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Desde a infância você conhece a Torá, você conhece o Antigo Testamento, você conhece as Escrituras, você teve uma mãe judia que te ensinou a palavra de Deus. E os menininhos judeus, aos 12 anos, eles passam pelo Bar Mitzvah, em que eles são avaliados no seu conhecimento das Escrituras. E olha, Paulo diz, as Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, a Escritura vai nos levar ao conhecimento do plano de Deus para a salvação. No Antigo Testamento, animais tinham de ser sacrificados. O ofertante punha a mão sobre o animal, confessava os seus pecados e o animal era imolado. O sangue era aspergido nas pontas do altar para apresentar a Deus o pedido de perdão dos pecados. E assim era. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Levava o sangue, levava o pedido de perdão até o Santo dos Santos. E Deus dava o perdão. Ou seja, as Escrituras e tudo que aqui está registrado era para trazer para o homem o caminho da salvação. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você conhece as Escrituras, que elas podem te tornar sábio ou entendido no conhecimento da salvação. A Escritura nos mostra o plano de Deus. O plano de Deus para perdoar e salvar o homem. É isto. A salvação é pela fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós vamos ver que a própria Escritura diz que toda a Bíblia, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ou seja, o Espírito Santo trouxe a homens santos o que ele queria dizer. Claro que Deus estava usando homens, então a Escritura é para os homens, escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17. Ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo diz, toda a Escritura, toda, de Gênesis ao Apocalipse. Claro que quando Paulo escreveu isto, o Novo Testamento ainda não estava formatado o seu cânon, mas ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, ela não está só para embelezar, ela não é apenas uma poesia, não é uma obra de arte. Não, ela é útil. Ela é útil, a arte é bela, mas não é útil. Quando a arte é útil, vira artesanato, vira algo que nós vamos usar. Mas a arte é só para ser admirada. Mas o Senhor está dizendo, toda a Escritura é útil, inspirada por Deus, útil para o ensino, ensinar. Antes que você caia no erro, vamos aprender. Útil para a repreensão. Oh, você está fazendo errado, vem por aqui, aqui é que está certo. A Escritura mostra o caminho certo, mostrando o erro também. É útil para a correção. Você escolheu errar, agora você está sendo corrigido. Vem cá, volta para o caminho. Ela é útil para a educação na justiça, para fazer a gente andar no caminho reto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito.
perfeito naquilo que você já alcançou, perfeito naquilo que você já entendeu, colocando em prática a palavra. Mas nós vamos ver que a revelação de Deus aqui nas Escrituras, ela foi progressiva. Ela foi sendo dada aos poucos, porque é muito assim como o bebezinho começa mamando, é o leite materno, depois vem a papinha, a sopinha, a frutinha amassadinha, daí a pouco ele está comendo o arroz com feijão, a carninha, e nós vamos tendo essa questão progressiva na alimentação, para o crescimento. Assim também a revelação de Deus é progressiva aos homens. E a Escritura vai nos mostrar esta revelação progressiva. Vamos ver o que Pedro nos diz na sua segunda carta, no versículo 1, capítulo 1, versículo 19. Pedro diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro está dizendo aqui que a Escritura, a palavra profética, é como a luz da candeia, ardendo num lugar tenebroso. A luz da candeia é a luz de uma vela. Ela ainda é fraquinha, mas ela já espanca as trevas. E ela fica brilhando até que a estrela d'alva apareça, até que o dia surja. E quando o dia surge, nada segura o brilho do sol. Nada segura, e ele vai até o meio-dia brilhando e mostrando com clareza as cores, a vida, tudo ao nosso redor. Então, a Escritura, ela foi mostrando, vai aos poucos, como a luz da candeia que vai brilhando, essa luz da candeia que vai até ser dia perfeito. Aqui, na segunda carta de Pedro ainda, capítulo 1, de 20 a 21, nós vamos ver que a Bíblia nos foi dada por inspiração divina. É a Bíblia falando que a Bíblia é inspirada. Olha o que está escrito. Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. A Bíblia, ela é interpretada por ela mesma. A Bíblia é um livro autodidático. Você vai lendo a Bíblia e o Espírito Santo vai te ensinando com a própria Bíblia o que ela está dizendo. Ou seja, o Antigo Testamento aqui está como sombra. O Antigo Testamento aqui está nos revelando algo como sombras. Eu me lembro quando criança, meu irmão mais velho fez um cineminha para nós. Ele fez um cineminha com a caixa de sapato, com papel de seda, com o desenho de um cavaleiro caminhando ou indo a cavalo, a pessoa andando. Ele foi fazendo desenho animado e projetava ali a sombra. Eu me lembro que a gente fazia teatro de sombra com as mãos, a gente fazia um coelhinho, um cavalo, um pássaro. Eram as sombras. Bem, as sombras que eram projetadas pareciam realmente um passarinho voando, mas eram as nossas mãos, eram os nossos dedos, era a luz projetada ali que nos dava a entender. As histórias do Antigo Testamento, elas nos mostram com a luz do Novo Testamento, com a luz da inspiração divina, com a luz do Espírito Santo, a realidade de tudo aquilo se cumprindo em Cristo. Por exemplo, nós vamos ver José do Egito.
é um tipo de Cristo. José nasceu na sua família, mas o seu pai lhe deu uma capa de príncipe. E os seus irmãos ficaram com inveja dele e o odiaram. Odiaram sem motivo. O que ele fez? Recebeu uma capa de príncipe do seu pai. Assim Jesus foi odiado pelos seus. Odiado pelos seus irmãos, por sua geração. O que ele fez para ser odiado? Nada. Mas ele era o Filho de Deus. Ele era o príncipe, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. José foi para o Egito e pelos irmãos ele foi vendido por moedas de prata. Jesus também foi vendido. José foi para a prisão, Jesus também esteve na prisão, ali na casa de Caifás. José sai da prisão para estar ao lado do rei. José sai da prisão para reinar. Jesus, ele morreu, deu a sua vida por nós, ressuscitou para reinar. José é um tipo de Jesus, assim como temos Isaac como tipo de Jesus, Davi, nós vamos ver ali as histórias bíblicas nos mostrando Jesus, nos mostrando o Rei dos reis, o Senhor. Então, toda a Escritura é profética, nos mostrando Jesus. Não é nada particular, porque nunca ninguém falou, ou não tem nada na Escritura que seja do homem, mas tudo foi inspirado por Deus. Aí talvez você diga, mas lá tem a palavra do diabo, o diabo falando, ali tem as pessoas falando. Sim, mas toda aquela Escritura foi dada por Deus. É Deus falando, não, ali mesmo você vendo a palavra que o diabo está falando, você vai ver imediatamente Deus trazendo a sua resposta, Deus trazendo a sua vitória, Deus revelando quem Ele é e mostrando quem é o inimigo. É inspirada por Deus. Deus atesta a sua veracidade nas suas palavras, nas Escrituras. Deus fala que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Olha o Salmo 12, o versículo 6. Salmo 12, verso 6 diz assim: as palavras do Senhor são puras, são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Uau! As palavras do Senhor são palavras puras. Não tem nada aqui na Bíblia que não tenha propósito, que não seja Deus falando. Quando você começa a mergulhar em estudar a Bíblia, aí você fica fascinado com as pérolas, com as joias preciosas. Quando você estuda um pouquinho do hebraico e vê como foi escrito no original ali, o que significa aquela palavra, são pérolas, são palavras preciosas. São descobertas tão lindas da inspiração de Deus. A palavra do Senhor, como a prata, é refinada 7 vezes. 7 é o número da perfeição, da completude. A palavra de Deus, ela foi totalmente testada. Nós sabemos que os nossos livros passam por revisões nas suas edições. Cada edição precisa de, isso aqui está desatualizado, isso aqui já não usa mais. Nossos livros de física, química, biologia, o que eu estudei na minha época está ultrapassado. O conhecimento de hoje está muito mais avançado que na minha época, quando eu estudei. Meus livros para o vestibular foram ultrapassados, mas a Bíblia nunca sofreu mudança. Atualizações que há da Sociedade Bíblica são apenas ortográficas do português, atualizações de palavras. Por exemplo, a gente não usa tantas mesóclises, por exemplo, dar-se-vos-á, não é? Dar-vos-ei. Então, a gente muda como falar, mas não
o sentido, mas não a palavra, não a tradução do que está ali. Então, a palavra do Senhor, ela foi testada. Quantos profetizaram que a Bíblia ia acabar, ia cair no descrédito, como Lavoisier disse, ó, a Bíblia daqui 100 anos, ninguém acredita nela. Quantos anos já se passaram de Lavoisier e a Bíblia aí está, continua. Deus exaltou a sua palavra e o seu nome acima de tudo, acima de todas as coisas. Olha o que está escrito no Salmo 138, no versículo 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O salmista está dizendo aqui: eu vou me prostrar no teu templo, vou louvar o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. A misericórdia e a verdade de Deus se encontram em Cristo, se encontram nas Escrituras, e ele diz: pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O nome de Jesus foi colocado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Jesus, Jesus. Hoje, tem muitas pessoas que debocham. Hoje, tem muitas pessoas que zombam, escarnecem, não têm o temor de Deus. Mas essas mesmas pessoas se dobrarão, seus joelhos se dobrarão, sua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Senhor o exaltou e colocou o seu nome acima de todo nome. Todo nome que se nomeia no céu e na terra, no mundo presente, no mundo vindouro, e todo joelho se dobrará. Mas Deus também magnificou, exaltou a sua palavra, as Escrituras, acima de todas as coisas. Deus cumpre a sua palavra. Hoje, nós vemos aí a ciência e a Bíblia. A verdadeira ciência, que é a procura da verdade, a busca da verdade, ela caminha lado a lado com as Escrituras. A verdadeira ciência, que procura saber a origem, que procura ver as evidências, as provas científicas do que está ao nosso redor, mostrando Deus, mostrando a sabedoria de Deus no mundo criado. A verdadeira ciência não contradiz a Escritura. O que contradiz a Escritura é o quê? É a mentira. É a mentira. Gente, hoje nós vivemos num mundo de mentira. As pessoas mentem com a cara mais lavada, podemos dizer, com maior tranquilidade, mentem e sabem que estão mentindo. E os outros acreditam nas mentiras e propagam as mentiras, mas sofrem as consequências das mentiras. Porque o lago de fogo e enxofre é para todos os mentirosos e os que amam e praticam a mentira. Você quer a verdade? Escritura. Você tem vivido a mentira? É o mundo. E as consequências da mentira são tão grandes. O pai da mentira é Satanás. E ele já foi julgado, condenado. E o lago de fogo o espera. E você? Quer a mentira ou quer a verdade? A verdade está nas Escrituras, inspiradas por Deus, passando por todo tipo de teste na história, na humanidade.
Você crê nas Escrituras? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que tal orar? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio na Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra foi inspirada por Ti e é apta para me salvar. Eu creio em Ti, Jesus. Creio que o Senhor deu a vida ali na cruz do Calvário, no meu lugar, levando sobre si os meus pecados e as minhas culpas e me dando uma nova vida, me dando vida eterna. Senhor, eu me entrego a Ti. Me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho. Quero viver para a Tua glória, para o Teu serviço, para o Teu louvor. Recebe-me, usa-me, toma minha vida com tudo que sou, com tudo que tenho. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme na palavra de Deus. Busque conhecê-la mais e mais. Leia todos os dias a Bíblia. Ore. Esteja na igreja. Seja batizado e cumpra o propósito de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você as Escrituras, a palavra de Deus. Até lá.